Olá, amigos e amigas, agradeço a Deus pela oportunidade de gravarmos mais um vídeo, desejando que a mensagem que aqui vamos ler e comentar, ela seja útil para todos vocês e que nós possamos curtir, compartilhar, fazer comentários acerca dela. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Apocalipse. O que significa o termo Apocalipse? Significa revelação. Existem vários apocalipses no Velho Testamento. O mais conhecido deles é o que está no Novo Testamento, que é atribuído a João Evangelista, e também mais recentemente comenta-se que, na realidade, o Apocalipse do Novo Testamento, ele é do evangelista Lucas. Mas isso é de menos importância. O importante é aquilo que está lá. Trata-se de acontecimentos, o Apocalipse, relacionados com o final dos tempos, com revelações que os apóstolos teriam obtido por meio de visões. Estudiosos dizem que há ali a revelação de grandes hecatombes e as guerras, que dizimarão a humanidade nesse milênio. A pergunta que fica então é se o mundo vai acabar. A resposta, certamente o mundo vai acabar sim, mas vai demorar um pouco. Provavelmente perto de 5, 6 bilhões de anos, quando o Sol agonizar e nos seus estertores o Sol crescerá de forma desmesurada e vai engolir os planetas do nosso sistema solar. Mas até lá, Deus certamente arranjará um outro planeta onde nós, espíritos imortais, estaremos habitando. Fala-se de um final de tempos marcado por fogo. Não seria uma referência a uma guerra nuclear? As previsões encontradas no Apocalipse são difíceis, muito nebulosas, muito simbólicas, bem ao gosto de cada intérprete, de tal maneira que podemos situá-la em variadas épocas da história. Alguns estudiosos, talvez mais acertadamente, conceberam que se reportava a eventos do tempo lá dos apóstolos, quando os romanos, sob o comando do general Tito, incendiou Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra, e promoveu a expulsão dos judeus, na chamada diáspora. Os judeus foram expulsos da Palestina, ali de Jerusalém, e só retornaram 1800 anos depois, começaram a retornar. Hoje eles estão exatamente em Jerusalém ainda, dividindo Jerusalém com árabes. Como nós podemos encarar o assunto Apocalipse à luz do Espiritismo? O Espiritismo é bem claro ao nos alertar quanto à separação do joio e do trigo, os bodes das ovelhas, a que se referia Jesus, com a promoção do nosso planeta na sociedade dos mundos. Nós vamos deixar a condição de planeta de provas e expiações, onde o egoísmo predomina e gera os males humanos. Vamos partir para um planeta de regeneração, que é o mesmo planeta, em que consciências despertas para os objetivos da existência elegerão os serviços do bem como norma de conduta. Pela conturbação atual, com o clima de violência que se instala na sociedade humana, podemos dizer que é chegado o momento dessa separação, a fim de que os justos não sejam esmagados pelos injustos. Lembrando que essa página que eu estou trazendo aqui para os amigos e as amigas, ela foi escrita por Richard Simonetti por volta de 1980. E nós estamos hoje, 30 anos depois, vivendo uma situação que não foi descrita pelo Simonetti, mas sim vivíamos um clima de violência. A despeito da pandemia, nós vivemos um clima realmente
difícil no planeta, né? Então, por isso a pergunta ela é muito atual. Apenas faltaria colocar ali a pandemia, né? Então diz o seguinte, o Simonetti na sua resposta. Considerando a afirmativa de Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, seria complicado fazer essa separação agora. Isso no século XXI. Certamente nosso planeta, disse Simonetti na época, se fosse feita a separação dos bons e dos maus, o planeta ficaria semideserto, porque raros venceram a agressividade inerente ao comportamento humano. Nós vemos hoje, com a pandemia, né? Não sabemos dizer se aqui no Brasil se ela está no seu auge, ou se ainda vai chegar o auge, mas vemos as pessoas desobedecendo de forma assim, muito fácil, né? Aquilo que a lei determina. O uso de máscaras, evitar aglomerações, evitar fazer festas. Nós vemos que as pessoas continuam fazendo isso ainda. Ou seja, não é uma situação grave como a que a gente está vivendo agora que vai fazer essa separação ainda. Uma outra pergunta que fica aqui, e como é que fica a previsão de que os espíritos superiores fazem com relação à civilização cristianizada que estabelecerá na Terra nesse milênio? É como dizia o Chico Xavier, um milênio tem 1000 anos. Nós estamos no 3º milênio, no 20º ano do 3º milênio. Então vai longe ainda o 3º milênio. Nós temos muito tempo pela frente, até que ocorra essa realização grandiosa com a adesão humana aos princípios do Evangelho. E Deus não tem pressa. Com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos no terreno bélico, não demorará muito tempo e estaremos mergulhados num conflito atômico, é uma pergunta que se está fazendo, de consequências devastadoras. Não estaria aí o Apocalipse promovendo a morte de considerável parcela da humanidade para que ocorra o grande expurgo, a grande separação? A resposta. Existe uma tendência de imaginar que o reino de Deus será precedido por hecatombes naturais ou provocadas pelo homem, acabando com grande parcela da humanidade. Mas não há necessidade de nada disso. Quando chegar a hora, quando os poderes que nos governam considerarem que há suficiente número de habitantes que conquistaram a mansuetude, o expurgo será feito naturalmente, atendendo aos ditames da natureza. Ela nos transfere, né, a natureza, naturalmente para o mundo espiritual a cada existência reencarnatória, dentro de limites que normalmente não ultrapassam os 100 anos. Isso significa que em um século seria completado esse chamado expurgo, quando chegar a hora, sem violência. O que pode ser feito para tornar mais rápido o processo de transformação da humanidade, com a edificação de uma sociedade melhor, um mundo de mansuetude, de pessoas boas? Combater o materialismo, não apenas a convicção materialista exercitada por uma minoria, mas a pior forma, que é o comportamento materialista, exercitado por multidões que dizem acreditar em Deus e na sobrevivência da alma, mas de forma superficial, que não se reflete no seu comportamento. Então é da boca para fora. Enquanto as pessoas não estiverem convictas de que a vida continua e de que colheremos efetivamente as consequências daquilo que nós fazemos, naturalmente que o mundo continuará agitado como vemos hoje. Nesse aspecto, a doutrina espírita é a grande bênção, descerrando a cortina que separa o plano físico do espiritual, conscientizando-nos de nossas responsabilidades ante a certeza da vida, que não acaba nunca, e onde nunca está ausente a justiça de Deus. Estamos vivendo os estertores de uma enorme mudança na sociedade humana? Não, ainda não. A pandemia não é suficiente. Como a gente observa, né, as pessoas estão aprendendo agora a lavar as mãos com mais vigor. Mas a mudança íntima, a mudança realmente moral, essa demorará um pouco mais ainda. Mas nós certamente chegaremos lá. Tenhamos confiança, tenhamos esperança, sempre. Muito obrigado mais uma vez.
Fiquem bem, fiquem em paz.